aí, galerinha, vamos para a segunda parte da correção do nosso livro de matemática. Antes de iniciarmos a nossa correção, vamos a uma pequena explicação sobre as medidas de comprimento. Vocês já receberam um vídeo antes de fazer o trabalho, mas agora a tia vai explicar olhando aqui direto no livro com vocês. Observe o que os meninos estão fazendo. Eu contei 30 passos. Aqui eu contei 25 passos. Por que aconteceu essa diferença de passos entre os dois meninos? É fácil. Cada um tem um tamanho de pé. Então, se a gente for contar os passos, não fica uma medida muito correta, certo? Agora responda oralmente as perguntas abaixo. Por que as medidas dos meninos apresentam diferenças entre um lado e outro da quadra? O que poderia ser sugerido que fosse feito para que as medidas mostrassem resultados iguais? Todas as vezes que a gente vai falar de medida, a gente tem alguns instrumentos que vão nos ajudar nesse trabalho. Quando eu quero medir o tamanho de algumas coisas, eu posso usar alguns instrumentos, como a régua. Quando usamos parte do corpo para medir alguma coisa, provavelmente temos resultados diferentes, pois temos diferenças de tamanho, seja nos pés, nos palmos, nos passos. Por esse motivo foram criados instrumentos que nos ajudariam a medir o comprimento das coisas e deram à unidade de medida de comprimento criada a partir desse instrumento o nome de metro. O metro tem o M como símbolo. Então, todas as vezes que eu for falar sobre medida de comprimento, o metro vai ser a minha unidade de medida. A régua é um instrumento de medida preciso e é utilizado para medir objetos pequenos. Se eu quero medir o meu caderno, o meu lápis, o meu livro, alguma linha em algum desenho, eu posso usar a régua. A régua é dividida em partes iguais, que são chamadas de centímetros. O cm, toda vez que vocês verem um número mais o cm do lado, quer dizer centímetros. Então, são esses espaços entre um número e outro que a gente vê na régua. Outros instrumentos também usados para medir são o metro de madeira, é usado para medir tecidos, plásticos, elásticos, fitas. Quando a gente vai comprar coisas a metro, é usado o metro de madeira. A fita métrica é usada pela costureira. Ela mede mais do que 1 metro de comprimento. Então, quando a costureira precisa fazer alguma roupa, algum ajuste, ela vai usar a fita métrica para fazer essa medida. A trena é usada para medir grandes comprimentos. Então, quando eu quero medir o tamanho de uma porta, de uma mesa, de uma janela, ou até mesmo o espaço, que eu tenho no meu quarto, eu posso usar aqui a trena, que é para medir grandes comprimentos. Temos também o metro articulado, que é usado por pedreiros e marceneiros. Para fazer obra em casa, essas coisas, o pedreiro vai usar o metro articulado. Podemos ainda medir as coisas calculando o palmo, os pés, o passo. Só que são medidas que podem variar de pessoa para pessoa, porque como a gente falou lá no início da explicação, cada pessoa tem o seu tamanho. O meu pé é diferente do tamanho do pé de vocês. Então, se a gente for medir a nossa sala, vai dar medidas diferentes, certo? Marque com um X, agora a gente vai fazer as atividades, os produtos que podemos comprar por metro. Então, aqui, tecidos, a gente pode comprar por metro? Sim. Suco de laranja, a gente compra por metro? Não. Biscoitinhos, a gente compra por metro? Não. Corda, a gente compra por metro? Sim. Fitas, a gente compra por metro? Sim. Maçãzinha, a gente compra por metro? Não. Com seus colegas, descubra as medidas do objeto usando o seu palmo ou o seu passo. Aqui,
a gente vai falar sobre a nossa sala de aula, a nossa escola. Quem não fez, porque não teve como medir, né, a nossa sala, a nossa mesa, a mesa da tia, nós vamos deixar para fazer essa atividade quando nós voltarmos desse nosso recesso, ok? Sem problema nenhum. Na página 46, Caio obedeceu à mãe dele, ficou observando a cozinha bem de longe, porque é muito perigoso ficar próximo do fogão, certo? Então, olha aqui a distância que Caio estava do fogão. Quantos metros ele está longe do fogão? Caio está aqui, então ele está a 1, 2, 3 metros de distância do fogão. Então, ele está a 3 metros do fogão. Observe as imagens e circule a indicação correta. Um carro, ele tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? O carro tem mais de 1 metro. O caderno, ele tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? O caderno tem menos de 1 metro. A caneta tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? A caneta tem menos de 1 metro. O lápis tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? O lápis tem menos de 1 metro. Na página 47, número 5, para fazer o teatrinho da escola, as crianças vão utilizar tecidos, que são 2 metros de tecido azul, 1 metro de tecido vermelho e 3 metros de tecido verde. De quantos metros de tecido elas vão precisar ao todo? Então, nós vamos somar esses números para saber quanto de tecido vai precisar ao todo. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Vão precisar de 6 metros de tecido. Qual é a cor de tecido que elas vão utilizar mais? Qual desses 3 números aqui é o maior? É o número 3 do tecido verde. Então, a cor de tecido que elas vão utilizar mais é a cor verde. Quantos metros de tecido azul e verde vão ser utilizados? Vão ser utilizados 2 metros de tecido azul e 3 metros de tecido verde. Vamos lá. Pegue uma régua para você medir o comprimento dos tecidos e anotar ao lado o valor encontrado. Então, se você for medir aqui com a sua régua, esse pedacinho aqui tem 2 centímetros. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4 centímetros. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, medindo com a régua direitinho, vocês vão encontrar esses valores ali ao lado. Página 48, conheça as informações sobre o tigre e o leão. O tigre, velocidade até 80 km por hora, comprimento 3 metros, peso até 300 kg, tempo de vida 13 anos, onde ele vive na Ásia. O leão, velocidade até 80 km por hora, comprimento 2 metros, peso até 270 kg, tempo de vida 14 anos, onde vive África e reserva de Gir na Índia. Você acabou de ler informações sobre um tigre e o leão. Com base no que você leu, responda: qual dos dois é o mais comprido? Em relação ao seu tamanho, qual é o maior? É o tigre, que tem 3 metros. Então, o tigre é o mais comprido. Carmen mede 1,40 m. Encontre e circule Carmen. Então, aqui, ó, tá a marcação aqui, ó, 1,50 m, 1,40 m. Opa, achei a Carmen.
porque a outra menina tem 1,58 m. Então, circulando aqui a Carmen, a gente encerra a nossa correção de matemática. Lembrando que a gente pode medir o nosso tamanho, né? O tamanho da nossa mesa, da nossa cama, a distância do nosso quarto, através desses objetos de medida, ok? Um beijo, gente, e até a próxima!